Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. E nós estamos começando mais um podcast Café com Jesus. Casal cristão. Vou colocar aqui café na minha xícara, porque a nossa Bíblia já está aberta, né, meu amor? Oh, com certeza. A gente já está aqui no estudo da palavra. Eu vou de chazinho. O William vai tomar chá mais tarde para dormir. Bom, antes da gente começar o podcast, o William tem um convite para fazer para vocês, irmãos. Quero convidar vocês, irmãos, que ainda não são inscritos no canal, a se inscreverem, deixar o like, compartilhar este podcast e também que vocês deixem um comentário aí embaixo, aí comentando aí sobre o canal, o que vocês vão achar da pregação, se foi útil para você, se não foi, e compartilhe em todas as suas redes sociais aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, né, meu amor? É muito importante andar, né, com a espada. A espada do Espírito. Tem que estar sempre afiada, né? Com certeza. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, o capítulo é o número 7. Nós vamos ler aqui o versículo 14, amém? Que diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, muitas vezes nós queremos a solução de problemas, de lutas que a gente está vivendo, né? A gente quer que a nossa terra seja sarada pelo Senhor. Mas será que estamos cumprindo todos esses mandamentos antes aqui, ó? Todas essas palavrinhas aqui que diz no versículo 14 de 2 Crônica 7? Se o povo que chama pelo nome de Deus se humilhar, orar, buscar a face de Deus, buscar ter a comunhão com o Senhor, buscar abandonar os pecados, os vícios, a vida errada, né? Abandonar o mundo, porque na verdade, quando a gente encontra Jesus Cristo, a gente sente dentro da gente uma vontade muito grande de negar a nós mesmos, não é verdade? A gente sente uma vontade muito grande de viver a vontade de Cristo, de que a gente diminua para que Ele cresça, de que aquilo que a gente quer já não importa mais, porque a gente sabe que o que a gente quer, o nosso coração é muito enganoso. Mas Deus sempre sabe o que é melhor para a gente. Então, quando a gente se converte a Cristo, a gente é tomado realmente por uma vontade muito grande de sempre buscar agradar a cada dia mais ao Senhor. E isso, meus irmãos, não pode morrer dentro da gente. Essa vontade de se humilhar diante de Deus, essa vontade de orar, independente do tempo que você tenha para orar, independente do tempo que você tenha para ler a Bíblia. Não é só questão de tempo, é questão de qualidade do tempo, de envolvimento naquele tempo que você vai ter para orar, falar com Deus, para fazer um devocional, para cantar louvores ao Senhor, para glorificar e ser grato e agradecer a Ele por tudo que você tem, por tudo que está dando certo, por todos os livramentos, para você meditar na palavra e aprender mais, né, sobre o Evangelho de Deus, e que você faça isso com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, da melhor maneira que você pode fazer. Por quê? Isso é um tempo de qualidade que você está tendo. É um tempo que realmente você está tendo para aprender mais. É um tempo que você está tendo para ter uma comunhão com Cristo, para aumentar o laço de intimidade com o Senhor, não é verdade? Um relacionamento real, né? É verdade, real, honesto, né? Aquele
limpo, né? Sem de paz. sim, de paz. Um relacionamento assim transparente. Porque não adianta que com ele, com o nosso Senhor, a gente não consegue fazer nenhum tipo de enganação. Porque ele vê tudo, ele sabe de tudo, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então com ele a gente não consegue fazer nenhum tipo de... Não consegue fazer uma máscara. A gente faz máscara com as pessoas aí no mundo, elas fazem máscaras, né? Então elas não estão bem e falam que estão bem. Exato. Elas não gostam de você, mas na tua frente falam que gostam de você e você realmente acredita. Mas com Deus não tem esse jogo. Com Deus você é quem você é. Porque se você fingir e mentir, ele já sabe, porque ele já tá vendo o seu coração. Não tem como mentir. Então quando a gente faz isso, que diz aqui no versículo 14, de se converter dos maus caminhos, se humilhar, orar e tal, todas essas coisas, elas fazem com que Deus ouça, né, lá dos céus, ele ouça, ele perdoe nossos pecados, ouça o nosso clamor e assim ele sara a nossa terra. Não é verdade, William? É verdade. Nossa, eu tava ouvindo aqui você falar, amor, e eu fui pensando aqui, né, que esse capítulo de 2 Crônicas, né, capítulo 7, aqui no título ele está dizendo assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Olha que interessante isso. Nesse versículo 14, ele dá a condicionante daquilo que Salomão estava sendo. Exatamente. Se o povo fosse como o rei, alguém que se humilhava diante de Deus, que orava, exercitava a oração, buscava reinar de acordo com a palavra de Deus, que é exatamente buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, Salomão ele não era um homem perfeito, mas ele buscava não pecar. E se acontecesse algum acidente, aí sim, Deus ouviria o clamor, né? Aquele clamor de arrependimento dos maus caminhos, ouviria a voz, né, do povo dele, como ouvia a voz de Salomão, e perdoaria seus pecados e sararia a terra, né? Então, que interessante isso. Não era necessário ninguém para intermediar isso. Deus estava dizendo que se o seu coração se arrepender, então eu lá dos céus ouvirei o seu clamor e te perdoarei, sararei a tua terra, sararei você, sararei a tua família, sararei as suas finanças, seus negócios, seus caminhos, tudo será bom. Então Deus só dava essa condicionante, né? O meu povo que me chama pelo meu nome, Israel. Nós somos Israel hoje. Todos que são convertidos aos caminhos do Senhor, mediante Cristo Jesus, esse hoje é chamado de Israel. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que Deus escolheu, que selecionou, separou, os chamou de santos. Os chamou de santos, ou seja, homens e mulheres e crianças, gado, tudo separado para ele, exclusivamente dele. E também se humilhar. A palavra de Deus diz em Lucas 14:11: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha que interessante. Deus queria que o povo dele fosse humilde. Queria que o povo dele... Não é aquela fase do mundo, né? Que os humilhados serão exaltados. Não, não é essa frase. Essa frase é do mundo. Aqui está dizendo que aquele homem, aquela mulher, aquela criança que tem a capacidade de ser humilde, se humilhar diante de Deus, sem vergonha, sem medo, com ousadia, com fé, com amor aos mandamentos do Senhor,
E isso é se humilhar diante de Deus, é adquirir a capacidade de absorção da palavra, adquirir a capacidade de receber mais de Deus. Porque para você aprender alguma coisa, você tem que ser humilde o suficiente para aceitar que você não conhece aquilo, não sabe. Você vai ter que aprender com alguém. Exatamente. Então a humildade, ela é algo que realmente você tem que ter, até mesmo para você aprender a palavra de Deus. Com certeza. Né? Tem que ser humilde. E pensa comigo, era um povo que estava se encaminhando para um caminho da idolatria, caminho da prostituição. Israel fez isso como se fosse um ioiô, né? Várias vezes na Bíblia você vê Israel indo para o lado do mau caminho. E agora, olha só, Deus fala assim, se ele se humilhar, aí eu vou exaltá-lo. Mas ele tem que se humilhar. E como que eu como que eu vou fazer isso? Como que o povo faria isso? Orando a Deus, clamando a Deus, pedindo perdão, se arrependendo. Sim. Usando a ferramenta, o método, né? O método que eu chamo de oração. Você aprende a palavra do Senhor na Bíblia e depois você pratica ela. E busca usar um método, né, de prática que é a oração. É isso que é interessante, porque daí Deus consegue ouvir. Não, mas Deus ele já sabe a intenção do meu coração, meus amados. Deus quer ouvir a sua voz. É necessário que a gente leve as nossas petições até Ele. Tá na Bíblia, né? Se você colocar Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 23 e 24, você vai ver que lá está dizendo: diga ao monte, saia e lança-te ao mar, com fé em Deus. Ele está falando o quê? Ore, determine, entendeu? E fale comigo. Vai ser feito. Peça. Né? Então aqui está aqui. Se humilhar e orar e buscar a minha face. Buscar somente um Deus. O Deus que não era um ídolo. Era um Deus único. É isso aqui. E se converter dos seus maus caminhos. Exatamente aquilo que Jesus fez depois que ele foi tentado no deserto dos 40 dias por Satanás. Ele desce para Galileia, como está descrito em Marcos 1,14. Ele desce para Galileia anunciando o evangelho. E lá no versículo 15 ele diz: é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Da forma de que arrependimento é mudar a sua atitude. Saia da idolatria, saia da prostituição, saia da bebedice, saia dos vícios, saia da criminalidade, saia de todos os maus caminhos e mude a sua atitude para seguir a Cristo, para seguir a Deus. Porque a gente vê, na verdade, muitas pessoas que não é por mal, mas elas acreditam que viver com um pé no mundo, bebendo, por exemplo, bebendo cerveja, indo pra balada, ouvindo músicas, assistindo filmes que não são bacanas para quem é cristão, porque quando a gente é cristão mesmo, assim, a gente sente dentro da gente, né, o Espírito Santo, ele nos mostra assim como um termômetro. Opa, aqui tá ficando um negócio meio esquisito. Tá ficando estranho aqui. Você não se sente bem naquele ambiente, você não se sente bem bebendo aquela bebida alcoólica, você não se sente bem no meio de uma roda com umas conversas estranhas, com um palavrão, com aqueles papos meio estranhos. Então, muitas pessoas, elas falam que elas são cristãs, que Deus está cuidando delas, que eles são filhos de Deus, porque eles têm uma religião, eles praticam essa religião, mas eles estão o quê? Ainda vivendo de acordo com o mundo. Então eles ainda estão dados à bebida forte, bebida alcoólica. Essas pessoas ainda estão dadas a algum tipo de vício, ainda estão dadas a conversas que não são bacanas. E não há comunhão entre a luz
e as trevas. Então não tem como a gente falar que a gente é cristão e a gente ainda estar sentado na roda dos escarnecedores, conversando assuntos que não são, né, assuntos bons, edificantes, pra gente que é de Cristo. Então, se você ainda é uma pessoa que consegue sentar e beber, né, bebida alcoólica, se você ainda é uma pessoa que consegue estar numa rodinha e começar uma conversa picante ou uma conversa cheia de palavrão e você não se incomodar, achar que tá tudo bem, que é normal, se você consegue assistir filmes que apareçam cenas quentes de coisas que você sabe que um cristão não deve assistir para não se corromper, né? Não despertar dentro dele a carne, As né? más Porque afinal de conversações contas, corrompem os bons costumes, nós né? ainda somos espíritos, né? Vivendo numa carne. Então a nossa Exatamente. carne, ela ainda tá aqui e a carne, ela quer pecar. Então você tem que fugir da aparência do mal, você tem que fugir de tudo aquilo que você olha e vê, opa, peraí, isso aqui não é bacana pra mim. Porque eu sei que se eu ficar ali no meio vai dar ruim, né? Então, assim, se você é uma pessoa que ainda tá ouvindo música aí no mundo, falando de adultério, falando de prostituição, falando de vícios, né, bebidas alcoólicas e outras coisas mais, danças sensuais, e você acha que não tem problema, que é normal, que não te incomoda, então você precisa dar uma revisada na tua vida e ver se realmente você tomou a decisão de seguir a Cristo. Porque quem segue a Cristo, meus irmãos, é alguém separado, como o William falou. O povo de Israel é um povo separado, é um povo de Deus, e o povo de Deus é sim, sim, não, não. Não tem um pezinho lá no mundo, um pezinho aqui. Quando a gente fala de mundo, a gente está falando do planeta Terra, né? A gente está falando do sistema que gerencia aí a cultura, né? Que nós vivemos, o sistema que dita, digamos assim, né? Sim. A moda, as regras aí fora, né? O que é certo virando errado, o que é errado virando certo, né? Eu creio que os irmãos entendam o que eu tô querendo dizer. Então é disso que a gente tá falando, né? Desse mundo. Então a gente tem sim que se apartar de coisas que não condizem com a palavra de Deus. Coisas, inclusive, que a palavra de Deus condena. E a gente sabe muito bem disso. A gente até pode fazer um podcast só falando dessas coisas que são abomináveis ao Senhor, que o Senhor condena, né, amor? Boa ideia. Para abrir os olhos de todos nós. Isso sempre tem que ser falado, estudado, para que a gente não seja enganado pelo mundo. É verdade, glória a Deus. Amém. Não, é isso mesmo. Né? Temos que tomar cuidado, muito cuidado. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Não há dúvidas. Vamos seguir o caminho de Deus. E aqui, dando continuidade, no versículo 15, então, Deus, né, no 14, fala assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma forma de demonstrar a misericórdia, a graça e o amor que Deus tem pelo seu povo. No versículo 15 ele está dizendo assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, olha a condicionante que Deus deu aqui, para que haja uma aproximação, para que o amor de Deus chegue até nós, a santificação de Deus chegue até nós e fique perpetuamente. Humilhação, oração, buscar a face de Deus, se converter aos caminhos dele, e aí ele ouvirá a nossa petição. Amém, glória a Deus, que bênção. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo já falou muito ao coração de cada um dos irmãos, mas leia e medite nesse capítulo 7, né, de 2 Crônicas. Leia todo o capítulo, que eu creio que o Espírito Santo vai falar ainda mais ao teu coração, em nome de Jesus. Exatamente, por isso que Deus falava muito com o rei Salomão. Rei Salomão não era sábio à toa, né?
Ele tinha um grande Deus por trás dele. Verdade. Por trás, pela frente, dentro dele. Ao redor todo, né? Meus irmãos, então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, a família, o trabalho, a casa e todos os seus projetos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E em breve a gente se vê em mais um podcast aqui no canal Redimidos. Casal Cristão. Café com Jesus. Casal Cristão. Amém. Glória a Deus. Grande abraço Um grande e abraço. até mais. Tchau, tchau.